Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero que você hoje participe dessa live com a gente aí. O pessoal da Multimídia está ali na produção, todo mundo com máscara, bacana. E eu queria que você interagisse, mandasse um glória a Deus, um aleluia. Eu quero você participando dessa live com a gente, como se a gente estivesse no culto aqui presencial. Muito bom, que adoração tremenda, que presença do nosso Senhor nesse lugar. Eu quero também te incentivar a compartilhar. Você que está nos assistindo pelo Instagram, mande um aviãozinho para alguém assistir essa live com a gente. Você que está pelo YouTube, compartilhe o link, mande no WhatsApp. Você que está pelo Facebook, compartilhe com outras pessoas para que essa live possa alcançar mais e mais pessoas em o nome de Jesus. Também quero que você marque a Igreja Batista Nacional El Shaddai no Instagram, tira uma fotinha da tela aí, manda no grupo nosso do WhatsApp particular, marca nos seus status. Pode me marcar, marca a igreja. Eu quero você participando nesse momento em nome de Jesus. Eu quero trabalhar com você hoje numa perspectiva importante de trazer fé e esperança para o seu coração. Deus tem falado demais comigo nesse período, de uma maneira tremenda e de uma maneira sobrenatural, a entender. Diz que o microfone está muito baixo. Melhorar, vocês comunicam com a multimídia aí. Deus tem colocado no meu coração nesse período e trabalhado nesse período sobre uma perspectiva espiritual de entender que tudo está no controle dele. Ele não perdeu o controle de nada, por mais que a gente às vezes fique desesperado, fique sem entender, achando que esse momento anormal é um momento que vai perdurar por muito tempo. Deus nunca perdeu o controle de nada. A Bíblia, ela vai revelar o poder de Deus, a Bíblia, ela revela a autoridade de Deus sobre todas as coisas, e nós podemos perceber que Deus, Ele não perdeu o controle de nada do que está acontecendo. Eu queria que você se animasse, que a sua fé possa aumentar nesse período, para que você entenda que Deus está cuidando de você, é o Senhor que está no controle de todas as coisas, em nome de Jesus. E aí, o áudio melhorou aí? Dá uma confirmadinha para nós, para a gente saber se houve uma melhora no áudio aí. Eu quero que você pegue agora uma caneta, um papel. Nós vamos começar a ministrar. E eu queria que você pegasse a sua Bíblia, um marca-texto, uma caneta e um papel, para que você possa anotar esses detalhes aqui que eu quero passar para você nessa manhã. E eu quero te lembrar também que à noite nós não teremos culto ao vivo às 18 horas. O nosso culto ao vivo à noite vai ser transmitido à casa do pastor Vinícius, e nós vamos fazer às 21 horas. Às 20 horas, perdão. Vai ser 20 horas transmitindo o nosso culto, lá da casa do pastor Vinícius, beleza? Então aí já aquece seu coração, que Deus também tem algo à noite para você, para trabalhar no seu coração. Eu quero te incentivar, agora que você pegou a caneta e o papel, a abrir a tua Bíblia, lá em Daniel capítulo 3, versículo 1 comigo. Daniel, capítulo 3, versículo 1. Você está feliz, querido? Diante dessa situação, seu coração ainda se encontra alegre, tem esperança, tem fé aí dentro? Não perca a fé não, senhor. Não fica abalado não. Eu abri um texto aqui dizendo que o Senhor permitiu que o caveiro de Davi, ele sofresse diversas tribulações, mas não entregou ele à morte. Então fica tranquilo, Deus está com você. Deus está cuidando de você. Daniel, capítulo 3, versículo 1. Eu quero ler com você aqui esse texto e fazer uma pregação simples, objetiva, para no final a gente poder estar orando aqui para você e pela sua família e por a nossa nação, se assim Deus permitir. Daniel, capítulo 3, o versículo que eu quero ler com você é o versículo de número 1, e nós vamos fazer aqui uma pregação muito simples. Eu vou ler o versículo e vou te explicando, e eu vou chegar e te mostrar onde que eu quero chegar com essa mensagem com você. Olha o que o texto de Daniel capítulo 3, versículo 1 diz. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Pega aí um marca-texto e risca aí, ó, onde na tua Bíblia está escrito assim, ó, 60 côvados de altura e 6 de largura. Você coloca uma referência na frente para você saber. 27 metros de altura, coloca na tua Bíblia aí, 27 metros de altura e 2,60 de largura. Risca aí essa referência para você na Bíblia. 60 côvados é equivalente a 27 metros de altura
E onde está escrito aí 6 de largura, você coloca aí 2,60 metros de largura. Então, 27 de altura, 2,60 de largura. Aí o texto segue dizendo o seguinte: levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. A segunda ideia de Nabucodonosor, de acordo com esse texto aqui analisando, é fazer uma estátua da sua imagem e colocar no lugar principal, para que as pessoas pudessem ver quem era ele. Então, qual que é a ideia desse texto aqui, desse versículo? O que eu aprendo com você? A ideia de colocá-la em Dura, na província da Babilônia, é ilustração de magnitude, força e centralidade. Quando Nabucodonosor ele faz uma estátua de si e ele coloca ela de frente aqui, essa província aqui, próximo à Babilônia, ele coloca essa estátua, e a ideia dele primeiro mostrar a sua magnitude. O que é magnitude? É esse poder ao extremo. A segunda proposta, quando Nabucodonosor ele faz a sua estátua, e ele coloca essa estátua de frente à província aqui da Babilônia, é mostrar a sua força. A ideia de construir uma estátua é mostrar a sua força, mostrar que ele é um rei que, de fato, ele reinava, ele imperava sobre as nações. A terceira verdade que eu aprendo aqui sobre essa questão da estátua de frente à província da Babilônia é mostrar uma centralidade, porque a Babilônia naquele tempo ali não era uma cidade comum, era uma cidade de muito tráfego, de muito movimento. Vai comigo agora no versículo 2. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que se viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha ou havia levantado. Essa palavra aí também, aí marca ela na sua Bíblia, sátrapas. O que são os sátrapas? É os governadores regionais. Quando Nabucodonosor ele pega essa estátua, ele coloca ela de frente à província da Babilônia, ele coloca com o intuito de mostrar magnitude, força e centralidade. Aí logo em seguida, ele faz um convite para todos os demais, os governadores, os prefeitos, os homens importantes daqueles lugares. Eles dizem: olha, vem para cá, eu fiz a inauguração, vou fazer a inauguração de uma estátua minha aqui, e vocês precisam participar. Quem está ordenando vocês virem é o rei Nabucodonosor. Então o que acontece? Esse pessoal, os sátrapas, são governadores regionais, os prefeitos, os governadores locais ali, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias. O que esse texto quer dizer aqui para mim? Você pode ver aqui que a reunião de Nabucodonosor não foi simplesmente para o povo ali que ele dominava, mas foi para toda a região e ordenando que eles viessem. A intenção dele é o quê? É fazer a divulgação, é fazer a primeira demonstração do seu poder, a demonstração da sua magnitude e a sua força e a sua centralidade. Segue comigo então. Então, o que eu aprendo desse versículo aqui? Quais são os 4 objetivos ou os 3 objetivos que Nabucodonosor ele quer atingir? Ele quer mostrar, com o convite desse pessoal, a submissão de todo o poder. Ele quer mostrar para esse pessoal a submissão de todos e o poder que ele tinha. Ele quer mostrar a submissão que todos esses governadores, esses prefeitos tinham. Então ele convida: vem para cá. Vem para cá que vai ter uma inauguração da minha estátua e vocês precisam estar aqui participando da inauguração da minha estátua. Ele faz um convite para geral: vem, eu estou ordenando vocês a virem porque vai haver uma inauguração. A segunda coisa que eu aprendo com vocês aqui: apresentá-lo como uma figura divina, intocável e cheio de poder. Qual que é a intenção de Nabucodonosor em fazer isso? É apresentar ele como uma figura divina, como um homem cheio de poder, força. Olha, essa estátua significa a minha magnitude, o meu poder, porque está fazendo com que eu seja o cara centro. Então o que acontece? A ideia de Nabucodonosor aqui é mostrar que ele era um ser divino,
mostrar que existia poder naquilo que ele fazia, mostrar que ele era um rei que de fato reinava sobre toda a terra. A intenção desse moço é justamente isso, mostrar o seu poder mediante então a toda essa população. Imagina só um homem, na atualidade de hoje, chamar governadores, ter ministros, ter juízes sentados para poder prestar uma homenagem a uma estátua que está sendo levantada. Para esse momento, para essa época, isso aqui demonstra muita autoridade. Para esse momento aqui, onde não existia tanto conhecimento como existe hoje, as pessoas viam esse homem como uma figura divina. Cara, esse cara é um Deus, esse cara é um Senhor. Nós precisamos reverenciar esse homem. Então é essa ideia que Nabucodonosor está pregando para esse povo. Outro ponto que eu aprendo com vocês aqui, é apresentar toda a força e toda a riqueza que ele tem. O intuito de Nabucodonosor é fazer com que apresentasse uma riqueza que a sua província, o seu reinado tinha sobre toda a nação. Ou seja, se um homem, ele constrói esse edifício aqui, essa estátua de 27 metros e 2,60 de largura, com certeza a força bélica do seu reinado é muito grande. Então, a ideia dele é o quê? Colocar medo no coração de todas as pessoas. Vai comigo agora no versículo 3. Olha o que diz no versículo 3. Então, se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem em que o rei Nabucodonosor tinha levantado. A palavra consagração aqui significa o mesmo que a apresentação, ou seja, era um ato de apresentar a todos ali a sua imagem. Deixa eu achar aqui. Então, se ajuntaram aqui os governadores, os prefeitos, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração, ou seja, a apresentação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. O que eu aprendo aqui nesse versículo 5? Essas autoridades reunidas diante da estátua de Nabucodonosor, significa que estes homens reconheciam a sua força, o seu poder e consideravam de fato como uma figura divina. Houve primeiro um convite. Olha, vai haver a apresentação da minha estátua, vai haver a consagração da minha estátua, e eu quero que vocês participem. Eles acatam essa ordem e agora chega o dia, eles estão diante da estátua olhando para cima. Isso significa que esse povo, os governadores, os prefeitos, os líderes, aquelas pessoas que tinham dinheiro, eles reconheciam Nabucodonosor como um homem poderoso, reconhecia esse rei como um ser praticamente divino. Então, é mais uma confirmação que o texto dá. Primeiro, eles recebem um convite, e segundo, eles acatam um convite, e então, eles começam então no intuito de prestar um culto a Nabucodonosor. Vai comigo no versículo 4. É só a introdução que eu quero fazer com você aqui por enquanto. Nisto, olha o que diz o versículo 4. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa e da cítara, do salteiro, da gaita de foles e de toda sorte de músicas, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Pega aí o marca-texto seu e risca na sua Bíblia aí arauto. O que é o arauto aí na Bíblia? O arauto significa aquele mestre de cerimônia. Ou seja, está acontecendo uma organização, e aí quando esse arauto, esse mestre da cerimônia começasse a falar, olha, vai começar, essas pessoas começariam a tocar louvores, começariam a tocar músicas. Aqui diz aqui, olha o versículo 5. No momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, e o pífaro aqui significa flauta, marca também aí na sua Bíblia, pífaro significa flauta, escreve embaixo, da harpa, da cítara, do salteiro, da gaitas de foles e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro
que o rei Nabucodonosor levantou. Então, existiu uma preparação, e esse arauto aqui, ele é um mestre de cerimônia. Ele está organizando tudo. Ele está com um cronograma na mão, que na hora que começasse tudo, tivesse pronto, ia começar, então, um momento de adoração para Nabucodonosor. Aí o que diz? Versículo 6. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. E agora eu queria que você que está em casa, começasse a prestar atenção no que eu quero pegar com você, é esse versículo aqui, o versículo 6, porém essas palavras vai ser as palavras que eu quero trabalhar com você. Lançado na fornalha de fogo ardente. O que eu quero que você grave nesse momento aí? Fornalha de fogo ardente. Escreve aí nos comentários aí do YouTube, do Instagram e do Facebook. Fornalha de fogo ardente. Escreve aí. Ainda põe um foguinho para nós aí. A multimídia vai ver e vai me falar depois se vocês escreveram. Então, o que eu quero trabalhar com você é esse ponto aqui, lançado na fornalha de fogo ardente. Eu iniciei com você esse culto aqui, te mostrando alguns princípios, que esses 3 homens aqui, Belsazar, Ananias, Misael e Azarias, eles estão agora, de certa forma, sobre o domínio desse rei. Está acontecendo agora uma estátua em que Nabucodonosor, ele levanta, ele quer agora uma adoração, e ele reúne todos da região e convida. Todo mundo aceita esse convite. Agora volta comigo aqui, versículo 7. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do salteiro, e de todas as sortes de músicas, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Olha que interessante. Esse texto do versículo 7 aqui, está dizendo que todos levantaram e adoraram e exaltaram o rei Nabucodonosor. Só que o interessante é que esse texto está dizendo da ótica em que o rei Nabucodonosor tinha visto. Por quê? Imagina só, eu acredito, porque o texto não fala, que Nabucodonosor estava no seu palácio. Eu não acredito que um rei com uma força, uma magnitude dessa aqui, que ele está apresentando ser, estaria no meio da população. Ele estava lá de cima, e quando tocou então as harpas, os louvores, eu acredito que os governadores, os prefeitos que se encontravam lá embaixo, começaram então a adorar Nabucodonosor. Então o texto aqui, o versículo 7, está dizendo pela ótica que o rei Nabucodonosor tinha visto. Ou seja, ele olha do seu palácio, acredito eu, e vê todo mundo ali. Imagina só, queridos, vieram aí prefeitos, vieram aí governadores, vieram aí homens de valores, então com certeza veio uma frota junto com esses homens. Estava cheio o lugar. Então, a visão que Nabucodonosor, de acordo com o texto aqui, ele vê todo mundo adorando ele, prestando um culto para ele. Vai comigo agora no versículo 8, olha o que diz: ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Versículo 9, disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Versículo 10, tu, ó rei, baixastes um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Versículo 11, e qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Grave isso aí, fornalha de fogo ardente. Versículo 12, há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, olha aqui o que esses homens vão falar para o rei: eles não fizeram caso de ti. A segunda coisa, a teus deuses não servem. A terceira coisa, nem adoraram a imagem de ouro que levantaste. O que eu aprendo desse versículo 8 aqui com vocês? A primeira coisa que eu vejo aqui, não fizeram caso de ti. Isso aqui é uma mentira que esses homens fazem sobre esses 3 homens. É uma afirmação falsa em que esses homens fazem sobre o povo aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe por quê?
Porque lá em Daniel capítulo 1, versículo 18, olha o que diz: vencido o tempo determinado pelo rei para que o trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. E quando fala que os trouxe, está referindo a esses 3 homens. Aí olha o que diz, versículo 19: então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outro como Daniel, Ananias e Misael e Azarias. E por isso passaram a assistir diante do rei. Esse passaram a assistir diante do rei significa prestar serviço para o rei. Ou seja, esses homens aqui, eles estavam agora prestando serviço para o rei desde o começo. Aí, volta no texto antes aí, ó. Não fizeram caso de ti. É uma mentira. Porque esses 3 homens já trabalhavam para Nabucodonosor. Aí olha o versículo 20, lá de Daniel, finalzinho. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fizeram perguntas, o achou 10 vezes mais doutos que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei de Ciro. Ou seja, esses moços aqui, eles já trabalhavam já para o rei. Então, a afirmação que eles fazem acerca desses homens já começa com uma falsidade. Não fizeram caso de ti. Se de fato esses homens não tiverem feito caso do rei Nabucodonosor, nem trabalhar para eles, eles iriam trabalhar. A segunda coisa que eu aprendo aqui do mesmo texto, lá do versículo 8, de Daniel, capítulo 3, 8. Teus deuses não servem. Os teus deuses, eles não servem. Isso aqui é um fato, é uma afirmação que o rei, ele já sabia. Ele já sabia que esses homens aqui não serviam ao Deus Nabucodonosor. E não servia aos deuses que Nabucodonosor acreditava. Quer uma confirmação? Daniel, capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e ali situou. Ou seja, fez uma morada. O Senhor lhe entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e este levou-os para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, D minúsculo aí, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Ou seja, a afirmação que os homens fazem sobre esses 3 homens aqui já é falsa, o segundo ponto. Porque o rei já sabia que esses homens não serviam ao Deus ou aos deuses que ele acreditava. Aí agora, qual que é o fato que é verdade? Vai comigo lá em Daniel 3, versículo 8, e olha o finalzinho. Marca aí. Aí essa é a única afirmação verdadeira em que o rei não sabia e desconhecia. Olha o que diz: nem adoraram a imagem de ouro que levantastes. Essa notícia aqui sim foi nova para o rei. Essa notícia aqui sim é uma notícia nova para o rei. Porque esses moços, eles não adoraram e nem prestaram um culto para a imagem de Nabucodonosor. Vai comigo agora no versículo 13. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, ó Mesaque e Abednego, que vós não servi aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantai? O que eu aprendo aqui desse versículo aqui 13? O rei, ele tinha uma consideração por esses homens. O rei, ele gostava
de Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe por quê? Porque o rei aqui, nessa pergunta aqui, nessa fala dele, ele está dando uma oportunidade. Olha o que diz aí, veja por interpretação. Então, Nabucodonosor, que é um rei, que tem poder, magnitude, que chamou governador, que chamou prefeito, que reuniu todo mundo, diz o seguinte: irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, ele ficou bravo quando soube a notícia. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, queridos, que vocês não prestaram culto para mim, para a imagem? Entendo o contexto e a época da história. Esse rei aqui, ele tinha poder para poder aniquilar, matar na hora esses 3 homens. Mas ele escolhe então chamar eles, vir perante eles e dar tipo assim uma oportunidade. Nega, é como se ele dissesse assim: nega, eu vou perguntar para vocês vão dizer assim, não, estão enganados. Então o que o rei está querendo dizer aqui? É dar uma oportunidade para esses homens arrependerem. Vai comigo no versículo 15. Agora, pois, olha aí, a confirmação da oportunidade do rei Nabucodonosor. Agora, pois, estáis dispostos e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa e do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Aí a resposta: porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Olha, o rei está dizendo o seguinte: estou dando uma oportunidade nova para vocês. Eu dei uma ordem, eu fiz um decreto que todo mundo deveria prostrar diante da minha imagem. Eu chamei vocês aqui para estar diante de mim, te dando uma nova oportunidade para vocês arrependerem. Aí, se vocês não arrependerem, o castigo ele vai continuar prevalecendo. Nós vamos jogar vocês na fornalha de fogo. Então o rei, ele também não queria, de certa forma, perder esses homens que contribuíam para ele. Esses homens aqui tinham valor, porque se fosse qualquer outro, querido, eles teriam já eliminado eles. Aí olha o que diz. Vai comigo aí, na sua Bíblia, após o versículo 15, pega aí uma caneta. Se você tiver uma caneta, um marca-texto, pega qualquer coisa aí e marca essa fala aqui, ó. Versículo 15. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Agora marca essa em seguida, ó. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Marca essa fala de Nabucodonosor aí. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem que é esse Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Porque até agora o momento que estou vendo aqui juízes. Está vendo lá embaixo, está vendo lá embaixo Sadraque, Mesaque, Abednego? Está vendo lá embaixo? Aquele povo lá, aquele é um governador, aquele é um juiz. E todos eles estão aqui diante de mim, diante da minha imagem, se dobrando. Eu quero ver quem é a pessoa que pode livrar vocês. Eu quero ver quem é o homem, quem é o Deus que pode livrar vocês. Porque até agora eu estou me vendo como um Deus. Porque eu estou diante de juízes, governadores, ministros, e todos eles estão se dobrando a mim, bendizendo o meu nome. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Cara, o que eu aprendo aqui dessa fala errônea de Nabucodonosor? A primeira coisa, não foi a estátua a pior burrada de Nabucodonosor. Cara, não foi a estátua a pior das piores burradas de Nabucodonosor. Também não foi a reunião de todas as nações a pior burrada dele. Também a pior burrada de Nabucodonosor não foi essa questão de autoridade, autoritarismo, de mostrar que ele era alguém grande. Mas para mim, na minha ótica, na minha forma de enxergar, a pior burrada de Nabucodonosor foi desafiar a supremacia do nosso Deus. Essa para mim foi a pior burrada de Nabucodonosor. Continua comigo no versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque
e Abednego ao rei: ó, Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Agora, entretanto, porém, se não, fica sabendo, ó rei, que nós não servimos a teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Cara, que sensacional. Imagina esses 3 homens de terra distinta, de um lugar que eles não conheciam, desafiando um rei que põe governador, ministro, prefeito, tudo para adorar a imagem dele. Eu fico imaginando essas coisas. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria. Primeiro, o texto apresenta Nabucodonosor com raiva, irado, mas agora ele está furioso. Nossa, que texto tremendo, cara. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército a que atassem, amarrassem, prendessem Sadraque, Mesaque e Abednego e o lançassem na fornalha de fogo ardente. Versículo 21. Então, estes homens foram atados com seus mantos, e suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Versículo 22. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa, e as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. Até agora, eu fiz uma introdução com você. O meu foco principal dessa mensagem aqui hoje não é colocar em ênfase a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Hoje eu quero colocar outros pontos aqui à vista dos nossos olhos. Eu quero trazer uma realidade, algo aplicável para a nossa realidade. E eu quero falar então com você, após essa introdução, te mostrando todo o início da história, o que está acontecendo. Eu quero trabalhar com você agora sobre a fornalha. Escreve aí no Instagram aí, o que a fornalha representa. Escreve aí, manda aí, o que a fornalha representa. Eu te apresentei toda a história aqui do texto, te apresentei que Nabucodonosor construiu uma imagem, chamou governadores, chamou prefeito, chamou autoridade para reunir e prestar um culto. Mostrei que tinha uma cerimônia, existia uma adoração, um louvor que seria prestado na hora certa, todo mundo deveria se dobrar o joelho e adorar Nabucodonosor, que é a imagem dele lá. Te mostrei também que a imagem que Nabucodonosor tem, porque a Bíblia revela isso, é que todo mundo de fato havia se dobrado diante dele. Também te apresentei o seguinte contexto, em que chegou alguns homens para o rei no exato momento dizendo: rei, ó rei que vive, existe 3 homens aí judeus que não se dobraram diante do Senhor. Naquele momento Nabucodonosor se enche de ira, de raiva, fica nervoso e manda chamar os homens. Quando ele se depara, é Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, homens que trabalhavam para ele. Acredito eu que ele vendo aquela situação, ele fica assim: poxa, vou perder 3 homens super inteligentes, então vou dar uma chance para eles. Nabucodonosor então pergunta: é verdade que na hora que a gaita tocou, que a flauta tocou, vocês não dobraram os joelhos diante da estátua? Eu vou dar para vocês uma oportunidade, vai tocar de novo e vocês vão dobrar, não vão? Aí, ô rei, não senhor, não tem acordo não. Aí o rei diz o seguinte: quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Se vocês não dobrarem diante de mim, quem que é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Aí esses homens
um deles levanta uma voz e diz: não, fica sabendo, ó rei, se o meu Deus que eu sirvo quiser livrar a gente, glória a Deus. Mas se esse Deus que eu sirvo não quiser livrar a gente, glória a Deus. Só que eu quero trabalhar com você aqui esse ponto específico. O que a fornalha representa? A fornalha nesse texto aqui de fato é algo, um ambiente, uma câmara que existia um calor imenso, a ponto da Bíblia apresentar que os homens que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego morreu com um calor que aquela fornalha, aquele ambiente, aquela câmara soprou na hora de jogar. Porque imagina só, está fechado, destampa, sai aquele calor, só o calor matou os homens do rei. Mas eu quero trabalhar com você, o que a fornalha representa? A primeira coisa, a fornalha, ela representa sofrimento. A fornalha, ela representa sofrimento. Eu quero que você anote isso aí agora, pega um papel e uma caneta e anote isso aí. A fornalha representa sofrimento. O que eu aplico nos meus dias hoje, pastor? Corpo exposto ao calor. No texto aqui nós vemos o seguinte: esses homens agora vão sofrer com o corpo exposto ao calor. Nós hoje nos encontramos com o corpo exposto a vírus, a coronavírus. A situação aqui é uma e a nossa é outra, mas a gente pode aplicar do mesmo jeito. Eles estão mediante a um sofrimento. Eu e você, nós estamos expostos hoje ao coronavírus, a um vírus que está por aí. A segunda coisa, o que a fornalha, ela representa ou ela apresenta para mim? Lutas intelectuais. Ou você acha que nesse momento aqui, esse povo, esses governadores, esses homens que estavam ali prestando culto a Nabucodonosor não diz: poxa, abandona o seu Deus aí, pô, esquece, nega a sua fé que você vai viver. Você não acha que a pressão social, a mídia dessa época, que não estava no ouvido desse povo falando, abandona o seu Deus, só, mais vale você vivo, mais vale você tentar viver, larga isso de lado, só, esquece essa fé só é uma fé besta. Então a fornalha aqui para mim também significa, ela nos apresenta lutas intelectuais, pessoas ao nosso redor tentando fazer a gente desistir. Queridos, hoje o que mais tem são pessoas ao nosso redor tentando nos fazer desistir, fazer a gente perder a fé, fazer a gente perder a paz, a esperança e a expectativa numa transformação em que Deus pode fazer no mundo e nas nossas vidas. Tem muita gente dizendo: cara, não vale a pena. Isso aí é o que, queridos? Lutas intelectuais. E esses três moços aqui estão passando por isso. Acredito eu que tinha muita gente falando: poxa, larga esse lado, moço, dobra o joelho diante desse moço aí e resolve tudo isso. O que a fornalha também apresenta ou representa para mim? A ausência de respostas. A fornalha também para mim representa aqui nesse momento e apresenta a ausência de respostas. Porque até nesse exato momento aqui, Deus não havia falado audivelmente para esses homens. O texto não apresenta dizendo que Deus, ou um anjo do Senhor, veio do céu e disse: olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, pode ficar tranquilo, eu estou com vocês. Esse texto aqui apresenta para mim, para os dias de hoje, uma ausência de resposta. Quem sabe, querido, você é a pessoa que tem orado muito para que esse período agora acabasse. Eu tenho orado para que isso acabe, que a gente volte à rotina normal. Quem sabe você tem clamado pela resposta de Deus mediante essa confusão que está acontecendo no nosso mundo. Quem sabe, assim como eu e você, é alguém que está como esses moços aqui, passando por uma dificuldade e não está ouvindo uma resposta. De fato, Deus não havia falado de forma audível para eles. E sabe o que esses moços aqui, eles preferem fazer? Continuar. Eles preferem confiar. Eles preferem acreditar. Mesmo Deus não dando a resposta de forma audível para eles, eles permanecem. Eles insistem em continuar. Mesmo sem ter uma segurança, mesmo sem ter uma certeza, eles preferem confiar.
O que a fornalha representa também? A fornalha também representa a incerteza. A fornalha, ela representa uma incerteza. Eles não sabiam se haveria um livramento dos seus corpos físicos. A fornalha nos apresenta uma incerteza também. Hoje, na situação que nós encontramos, nós não podemos dizer que tem uma segurança do nosso corpo físico. Esse vírus está matando gente, esse vírus está disseminando nação, e nós não temos certeza se de fato o nosso corpo físico está protegido. O que a fornalha também apresenta para mim nesse momento aqui? A fornalha, ela apresenta para mim a fé. A fornalha, ela apresenta para mim e para você a fé. Eles sabiam, olha que tremendo isso aqui que eu notei. Eles sabiam que se não houvesse salvação para os seus corpos físicos, eles seriam salvos e eles herdariam o reino dos céus. A certeza que esses moços aqui tinham é que se não houvesse salvação para o seu corpo físico, já tinha uma salvação para o seu corpo espiritual. Sabe o que você precisa nesse momento, querido, mediante essa situação de pandemia? É confiar no Senhor. É confiar no Senhor. Essa semana aconteceu para mim uma tragédia. A gente perdeu aí um moço querido, o irmão Lázaro. Mas uma coisa que eu tenho paz no meu coração, e eu acredito que Lázaro também tinha, e todo mundo tem que conhece o moço. Ele vai herdar o reino dos céus. Ele vai herdar o reino dos céus. Ele perdeu uma luta que talvez física, mas na luta espiritual ele já conquistou. O que a fornalha, ela representa ou ela apresenta para mim? A perseverança dos santos. A fornalha, ela representa para nós a perseverança dos santos. O que é a perseverança dos santos? Eles tinham tudo para abandonar. Não estavam nas suas cidades, não tinha outros que professavam a fé no Deus vivo como eles, e talvez até achariam apoio em muitos outros que professavam a fé, em abandonar a Deus só por um momento. A perseverança dos santos. Olha, esses moços aqui tinham tudo para poder negar Jesus por um momento, negar o Senhor por um momento. Eles estavam numa terra estranha, ninguém os conhecia, ninguém serviam ao Deus que eles serviam. Eles tinham então a oportunidade de fazer o seguinte: vamos combinar nós três aqui? Vamos negar a fé aqui, dobrar os joelhos aqui, e depois a gente segue a vida de novo. Mas não, eles não aceitam que isso acontecesse. Eles não aceitam essa sujeição sobre a vida deles. O que eu quero pegar com você aqui sobre hoje? Perseverança dos santos. Ô meu filho, ô minha filha, hoje a mídia está batendo em cima em tentar provar que Deus não existe. Agora a sua fé, nesse período, ela vai ser testada a todo momento. É setas de cá, setas de cá, setas de cá e setas de lá. Uai, e aí? O seu Deus não é um Deus vivo? Por que o seu Deus não cura o Covid, o pessoal do Covid? Por que tem crente morrendo com Covid? Olha aí. E aí, se você der ouvido demais, se você não tiver uma fé fundamentada na palavra, essas setas vão te atingir e aí a sua perseverança não vai acontecer. O que esses homens aqui tinham, sabe o que é? Perseverança. Eles perseveraram na doutrina do Senhor. Eles amavam a palavra. Eles não permitiram que nenhum tipo de seta do diabo, do maligno, atingisse a vida deles. Uma outra coisa que eu apresento aqui para vocês, que a fornalha nos mostra, é a convicção da nossa fé. Uma coisa é ter fé. Outra coisa é ter convicção mediante a fé. Uma coisa, queridos, é só a fé. Só a fé é uma coisa. Agora, convicção na fé, parece que é mais assim pesado. Esses homens aqui, eles tinham convicção na fé. Eles sabiam que era o Deus que eles serviam. Eles conheciam o Deus que eles professavam. Eu quero te incentivar nesse período agora, cara, a aumentar, a ter convicção na sua fé. Não permita que essa situação abale a sua fé. Daqui 15 dias, se Deus permitir, nós estaremos aqui congregando de novo.
Deixa eu dizer, abrir um parênteses com você aqui. Não cai. Olha só o que eu vou dizer para você. Não cai. Não cai nessa onda que o povo está dizendo. Que congregar não é importante. A palavra de Deus diz que as trevas não prevalecerão contra a igreja, a eclésia, e não é contra outra coisa. Não é contra, é contra o inferno. O inferno não prevalecerá contra a eclésia, a igreja do Senhor. Congregar é importante. Esse papinho de falar, não, dá para reunir em casa. Não. Nós estamos respeitando o período que nós estamos vivendo agora, mas congregar é importante. Deixa eu falar com você aqui, querido. Você não pode se batizar, você não pode se auto-ceiar, você não pode celebrar casamento em casa. Nada disso pode acontecer. Tudo isso só deve acontecer na casa do Senhor, que é a igreja, a eclésia. Como é que você vai ceiar? Você vai abrir o texto de 1 Coríntios, vai ler o texto, e você vai se auto-ceiar, não sei nem dizer o nome. Como é que vai ser? Então, essa ideia errônea de falar que congregar não é importante, é uma mentira que Satanás aproveita para poder matar muitos na fé. Voltando aqui, vamos lá. O que aqui a fornalha nos apresenta? A fornalha também nos apresenta algo muito importante. Cuidado de Deus. A fornalha nos apresenta cuidado de Deus. Deus cuida fora da fornalha, mas também Deus cuida dentro da fornalha. Deus cura quando não tem Covid, e Deus cura quando tem Covid. Deus cura quando não tem tribulação, e Deus cura quando tem tribulação. Deus cura quando há dificuldade, e Deus cura quando tem dificuldade. O nosso Deus é o Deus da cura. O nosso Deus, Ele continua curando. O nosso Deus, Ele trabalha antes, no meio e a favor dos seus. O que eu aprendo aqui dentro da fornalha, com esse texto aqui, é que Deus cuida dos seus. Deus está cuidando de você, querido. Não é a sua proteção, não é o álcool em gel. Você sabe, você pode borrifar álcool em gel na mão, você pode borrifar álcool em gel no pescoço, no corpo, você pode banhar de álcool em gel, fazer assim igual eu estou fazendo, de nada vai adiantar. É Deus quem cuida. Pode jogar álcool em gel nos pés, pode tomar um banho de álcool em gel, é Deus que cuida. Deus que cuida. Não estou te dando aqui argumento para você viver agora de forma errônea aí. Não se cuidar, não pôr uma máscara. Mas é Deus que cuida. Deus cuida fora da fornalha e Deus cuida dentro da fornalha. E sabe o que eu aprendo aqui? Que a fornalha, ela apresenta para mim também. O que a fornalha nos mostra? A fornalha nos mostra o testemunho para todos. Cara, estar dentro da fornalha, ou estar prestes a entrar dentro da fornalha, nos mostra testemunho para todos. A confiança em Deus, ela gera testemunho para que outros acreditem em seu poder. Imagina só a situação, já estão matados, amarrados, prontos para ser jogados ali, naquela fornalha. E aí tem governadores, prefeitos, ministros, todo mundo ali assistindo esses moços, esses homens. E sabe o que eles fazem? Eles continuam ali confiando. Testemunho para todos. Sabe o que você precisa fazer mediante essa pandemia, essa dificuldade? É ser testemunho para outras pessoas. Está tudo louco, todo mundo desorientado. E olha você confiando em Deus. Isso aí é um testemunho. As pessoas chegam perto de você desesperadas, loucas, sem entender o que está acontecendo. E olha você aí, calmo. Isso aí é um testemunho. Isso aí traz salvação. Isso aí traz paz para outras pessoas. O que a fornalha também me apresenta? A fornalha me apresenta gerar experiência com Deus. Só houve essa experiência porque houve uma fornalha. A fornalha, ela permite viver experiências com o Senhor. Nós estamos vivendo hoje diante de uma fornalha. Vocês conseguem entender isso? Hoje nós estamos vivendo diante de uma fornalha também. É por isso que eu trouxe essa mensagem dos céus para você. Nós estamos vivendo dentro de uma fornalha. E a fornalha hoje se chama pandemia. E hoje nós estamos reclusos dentro das nossas casas. E nós precisamos então ter uma experiência com Deus. Hoje nós temos a oportunidade de ter experiência com o Senhor.
E o mais importante para mim, das alencações desses pontos que eu disse para você. Sabe o que a fornalha, ela faz para mim, ela apresenta para mim e para você? Repete assim comigo: salvação. A fornalha, ela apresenta, ela nos dá a oportunidade de salvação. Eu não coloquei nenhuma especificação minha aqui, mas eu coloquei uma referência bíblica sobre salvação. Vai comigo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Olha o que vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Em tudo, somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Cara, eu quero dizer para você nessa manhã, eu tô cheio de Deus, da presença de Deus na minha vida. Eu quero dizer para você nessa manhã, a fornalha, ela é uma oportunidade de você mostrar Deus na sua vida. A pandemia agora, que é a nossa fornalha, é a oportunidade de você ter um sofrimento aqui, é uma oportunidade de você ter lutas intelectuais todo momento, é uma oportunidade de você entender que em alguns momentos nós vamos ter ausência de resposta da parte de Deus. É um momento de você entender que nesse período incertezas vão e vêm, mas você precisa manter a sua fé, você precisa ser perseverante, ou ter a perseverança dos santos, ter a convicção máxima na sua fé e entender o cuidado de Deus. É também ser testemunho para as pessoas, é também acreditar e criar expectativa em uma experiência com Deus diante desse momento. E o mais importante é saber sobre a sua salvação. A fornalha, a dificuldade, ela vem para confirmar essas coisas. Deus, querido, Ele está cuidando de você. E eu quero continuar o texto para a gente poder encerrar esse momento aqui. Continuação do texto, lá em Daniel capítulo 3, versículo 23. Olha o que diz: estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Eles entraram na tribulação. Eles estão na mesma situação que nós nos encontramos hoje, no meio da pandemia. Versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Cara, que incrível. Responderam ao rei: é verdade, ó rei, é verdade. Versículo 25. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Sem nenhum dano, sem nenhum toque, sem nenhuma dificuldade. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os governantes, os prefeitos e os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum
a pandemia não ter poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo. Não, Nabucodonosor, ele não enviou um anjo, era Deus cuidando deles, era o próprio anjo do Senhor, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, agora eu, Nabucodonosor, eu faço um decreto pelo qual todo o povo, juízes, governadores, prefeitos, ministros, todo o povo, toda a nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em montouro, porque não há outro Deus, porque não existe outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Querido, eu quero que seu coração se enche de expectativa. Eu quero você entusiasmado, tendo Deus manifestando em você. Entel, Deus dentro de mim. Salmos de número 34, o versículo 19 diz o seguinte: muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor os livra. Que texto tremendo, que presença. O que eu quero aprender com você aqui nessa manhã? Que mesmo não entendendo a permissão, o processo, nós possamos confiar em Deus. Mesmo você não entendendo o processo ou a permissão que Deus tem permitido a gente passar por esse momento, por esse período, que você possa confiar no poder de Deus, que a sua expectativa, a sua esperança esteja em Deus. O que eu aprendo aqui também? Que mesmo sofrendo tribulações, perseguições, angústia, tristeza, falta de esperança, nós possamos confiar em nosso Deus. Mesmo nesse período agora que nós estamos vivendo, semelhante a de Sadraque, Mesaque e Abednego, que você possa confiar em Deus, que a sua expectativa não esteja em homens, na vacina, mas sim em Deus. Outra coisa que eu aprendo com você aqui, que mesmo prestes a entrar dentro da fornalha, nós possamos firmemente manter a nossa fé em Cristo Jesus. Oh querido, oh querida, mesmo que a gente entre dentro da fornalha, que a sua esperança e a sua fé esteja no Deus vivo, a quem nós servimos. Aí talvez, você pode pensar assim no seu interior, mas pastor, o senhor pregou uma mensagem aqui sobre Nabucodonosor, sobre Sadraque, Mesaque, Abednego, o senhor falou sobre fornalha, as dificuldades, mas pastor, isso não encaixa muito no nosso período, poxa. Eu quero ler com você um texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se até agora o que eu disse para você aqui nessa mensagem não trouxe nenhum efeito de presença ou entender que Deus está cuidando de tudo, eu quero ler com você 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, e eu perdoarei o seu pecado, e curarei, eu salvarei a sua terra. Querido, eu quero te incentivar
a acreditar nesse Deus que você serve. Eu quero te incentivar a confiar em Deus. Deus não desamparou, Deus não desampara os que nele acreditam, os que nele confiam. Eu quero orar agora nesse momento em nome de Jesus. Eu quero que você agora tire um print dessa tela aí, marca a gente aí, marca El Shaddai, vai no Instagram, marca El Shaddai, vai no Facebook, marca a gente também, tira um print da tela, manda no grupo da igreja. Eu quero ver você participando em nome de Jesus. E eu quero que você deixe uma palavra de esperança depois aí, dizendo que você sentiu, o que você está sentindo diante desse período e entendendo que Deus está cuidando de você. Eu quero orar agora em nome de Jesus. Pai, nós queremos agora despertar no coração do nosso povo, no meu coração, essa confiança que Sadraque, Mesaque e Abednego esboçaram diante o Senhor, diante as dificuldades, diante as fornalhas. Nós confiamos em Ti, Jesus. Nós sabemos que essa pandemia não é maior do que o Senhor. Nós podemos confiar no Senhor, nós podemos ter certeza que a nossa salvação é verdadeira. Mesmo se tudo der errado, nós estamos contigo, Jesus. Mesmo se não houver uma descoberta para uma melhoria do que está acontecendo, nós confiamos em Ti. E nós nunca vamos questionar o Teu poder e a Tua permissão. Nesse momento, Jesus, eu oro por esse pai de família que se encontra agora enlutado mediante a situação. Eu oro por essa mulher trabalhadeira que cuida de casa, que agora talvez está angustiada. Espírito Santo, eu peço a Tua presença, eu peço a Tua paz invadindo cada coração, e nós damos permissão, Senhor. Jesus, vem em nosso coração e traz paz mediante ao caos. Faz a gente sentir a paz que Jonas teve mediante uma situação de tribulação. Mesmo estando errado, ele teve paz. Jesus, nos ensina a confiar no Senhor. Nos ensina a criar expectativa não nos homens, mas somente em Ti, em o nome de Jesus. Pai, que toda angústia, que todo começo e princípio de depressão seja anulada agora em nome de Jesus. Que Teu Espírito venha vivificar, que a alegria volte para o nosso coração, em o nome de Jesus. Pai, também quero abençoar a vida de Rodrigo Moura. Nós queremos abençoar a vida dele, mas nós queremos também levantar um louvor e uma adoração ao Senhor pela vida da avó dele, que se encontra agora em uma situação muito delicada. Nós não conhecemos, nós não sabemos o que nós podemos fazer, mas nós confiamos em um Deus que tudo pode fazer. E Jesus, nesse momento, como igreja do Senhor, nós levantamos um clamor sobre a situação da dona Laura. Senhor, vem com cura. Jesus, vem com transformação, vem com operação de milagres, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, que presença de Deus, que momento oportuno e rico da gente poder pregar o Evangelho, ouvir o Evangelho. Eu quero que você tenha uma tarde abençoada em nome de Jesus, que a sua expectativa e a sua esperança esteja em Jesus. Que Deus possa te abençoar, que a graça de Deus e as doces consolações vindas da parte do Espírito Santo repouse sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Deus te abençoe tremendamente. Seja um instrumento de Deus mediante a fornalha. Beijo no seu coração. Até às 20 horas no canal da igreja, no meu canal, no canal do Pastor Vinícius. Nós vamos transmitir para vocês em um culto e eu quero você participando. Deus abençoe. Bom almoço.